Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito das prisões secretas de Bangladesh. Nós vamos fazer uma breve contextualização do país. Então, Bangladesh deriva indiretamente da independência indiana da Inglaterra. Na época, então, a Índia ficou com 3/4 da sua população hindu e o Paquistão foi criado para ficar com 1/4 da população do território que era muçulmano. Então, a Índia 3/4 da população hindu, o Paquistão 1/4 da população muçulmana, e o Paquistão foi formado entre o Paquistão ocidental e oriental. O Paquistão oriental é onde fica o Bangladesh hoje. Ficou uma coisa meio bizarra, né? Porque ficou o Paquistão ocidental de um lado, a Índia, que é um país grande, e o Paquistão oriental do outro. E na década de 70 é criado um movimento de independência ali no Bangladesh, né, no Paquistão oriental, e a Índia apoia esse processo de independência. Então, o país surge ali na década de 70, Bangladesh. Agora, né, teve uma deposição de um governo lá por meio de uma revolta popular, no ano passado, aproximadamente ali em agosto. Esse governo já estava há 15 anos no poder. Na época aí, a deposição foi a primeira-ministra aí, Sheikh Hasina, que foi deposta pela população popular. E qual foi o motivo dessa revolta? O motivo foi crise econômica, uma lei de cotas lá um tanto quanto bizarra, né? E um processo democrático questionável lá no país. Então a última eleição, a oposição saiu, não quis participar, acusando fraude na eleição. E esses motivos levaram a essa revolta popular, que acabou até invadindo lá a residência lá da primeira-ministra e colocando fogo em tudo, quebrando tudo, e ela acabou pedindo asilo lá na Índia. E agora, né, agora veio a baila aí, veio à tona, já se sabia que tinha uma perseguição política no país, né, que alguns jornalistas tinham sido presos, sumidos, ou desaparecidos, alguns políticos também. E agora veio à tona umas prisões secretas onde ficavam esses presos políticos aí. Então são prisões espalhadas aí pelo país que não teve, na época não tiveram as suas localizações reveladas, quiçá, né, se existiam mesmo. E, gente, é bem bizarro. Então ali a política de encarceramento, como se não bastasse ter preso político, colocavam esses presos políticos numa cela totalmente escura, onde ela não era totalmente escura, esse pessoal ficava vendado e algemado 24 horas por dia. Então, além da pessoa ficar no escuro, né, ficar privada da luminosidade, da visão, elas ficavam ainda algemadas. Então, muitos morreram, né, pereceram nessas prisões, foram assassinados também, e muitos perderam a sanidade mental e a saúde, né, a saúde física. E isso está sendo agora examinado, né, com mais rigor, e há tanto que o atual governo de Bangladesh até pediu um processo no TPI, né, no Tribunal Penal Internacional, que julga crime contra a humanidade, crime de agressão, genocídio, e colocaram o nome lá de algumas autoridades e dentre elas o nome da antiga primeira-ministra, né? Minha gente, por que eu estou falando disso? Porque começa assim, né? A partir do momento que a gente tem jornalistas sendo perseguidos, a situação já está bastante periclitante. Ah, Léo, mas tem jornalista que é tendencioso, tem jornalista que faz fake news. Gente, é normal, tem isso aí, fake news e tendência ideológica, política, até tendência comprada também, né? Na verdade, apoio político comprado por parte da mídia. Acontece em qualquer lugar do mundo, entendeu? É ruim, né? Mas muito pior do que isso é você ter a censura jornalística, né? E a censura política também. E a gente, da mesma forma que eu afirmei aqui no vídeo passado, no vídeo retrasado, se não me engano, que a ditadura militar, né, aqui no Brasil, o golpe de 64 foi uma ditadura mesmo, realmente, não tem como relativizar isso. A gente também não pode relativizar que hoje existe também uma perseguição política e ideológica aqui no Brasil. Então a gente vê alguns políticos sendo perseguidos, jornalistas sendo perseguidos, e de um espectro ideológico só, que é da direita. Então isso aí também não é salutar para a democracia. A gente vê um STF abertamente se declarando de esquerda, ninguém pode negar isso, e decisões bastante questionáveis, né? Bastante questionáveis.
Então fica o alerta aí, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? A democracia não pode ser relativizada, não tem como. Pior do que um jornalista que não fala a verdade é um jornalista perseguido, né? Eu prefiro a liberdade, pelo menos a gente pode escolher a quem ouvir, e do que as vozes serem caladas, né? É o que eu penso. E você, o que pensa? Se você discorda, coloca aí também. Se você concorda, também coloca, né? Afinal, a democracia, ela se fortalece com as oposições, né? Não tem problema nenhum a pessoa não ter a mesma opinião que a gente. Isso aí é normal, isso aí é salutar, isso aí ajuda a desenvolver a humanidade. O que a gente não pode é o desrespeito, né? A gente tem que saber respeitar as diferenças. Nada mais inteligente do que isso, não é verdade? Então, um forte abraço, muito obrigado aí por ficar até o final do vídeo, né? Eu espero muito que essa situação se reverta ainda para a saúde da nossa democracia e do nosso povo. E Deus ilumine a vida de cada um de vocês.